Opa! Você tá bom? Nick aqui falando. Por que parece que tá todo mundo doido? Eu não sei se você tá tendo essa percepção. Como, de algum jeito, eu e outras pessoas estamos tendo. Né? Parece que o mundo tá num momento bem estranho. É até difícil falar sobre isso, porque parece de algum jeito que você considerar as pessoas erradas e você é certa, né? Então, como é que eu sei que eu estou certo? É até um projeto que eu estou desenvolvendo, né? Como eu sei que estou certo. E aí depois até acabo mencionando aqui, mas por que tá todo mundo tão doido, cara? Parece que as pessoas em si, elas não estão tendo uma coisa que no passado a gente chamava de bom senso. Ou seja, um senso que aparentemente, de algum jeito, trazia algo que fosse uma percepção do que é bom. Lógico que quando Jesus ele fala que nem ele era bom, bom é somente o Pai, a gente entende que o homem em si não tem como ele ser bom, mas tem como ele, de algum jeito, praticar algo que pareça que seja uma bondade, né? Perante o que Deus de algum jeito espera daquele indivíduo. Por isso que o homem não é bom, mas ele pode praticar a bondade. E quando você começa a entender que essa ideia de você praticar a bondade tem a ver necessariamente com bom senso, será que, ou seja, existe uma sensibilidade, existe uma sensibilidade daquele indivíduo para com o seu irmão, a fim de que você, amando ele em Cristo, ou seja, independente do que você crê ou não, se você é cristão ou não, mas você querendo fazer bem para o outro, porque você sabe que se você pratica o bem, de algum jeito você também recebe o bem, não é uma questão interesseira, é uma questão de uma relação para com o outro indivíduo, então existe uma sensibilidade nessa ação tua para com o próximo, e essa relação faz com que você, de algum jeito, você desponte tal da bondade. E quando você vê que as pessoas não estão tendo bom senso, é quando o outro, de algum jeito, não se importa mais com você, ainda que você se importe com ele. E é por isso que, de algum jeito, aparentemente, a gente está vivendo num mundo um pouco caótico. E aí você pode fazer a seguinte reflexão: será que as pessoas estão ficando malucas e doidas somente nesse período? Ou será que isso sempre aconteceu na existência do homem? Também tem aquela consideração de que, tipo assim, não, olha, é o seguinte, o mundo está se desenvolvendo. Como assim? É tão relativo quando você fala que o mundo está se desenvolvendo. Ah, não, porque temos uma ciência, a melhor ciência de todas as épocas, uma tecnologia antes nunca observada. Como se isso fosse determinar o relacionamento de um indivíduo para com o outro. Será que no passado a relação entre os indivíduos era uma relação melhor ou pior do que é hoje? É lógico que existe uma consideração que seria regional ou local, mas estou falando de uma forma generalista. Generalista, dessa forma geral, de algum jeito, será que o homem está realmente focado em entender como é a vida do outro, de algum jeito, podendo ajudá-lo? Entenda o seguinte, pelo menos essa é a minha percepção, a minha observação. Nunca antes na história do homem os homens estiveram tão perto dos outros. Como assim? Hoje eu falo com você, você está aí e eu estou aqui. Você necessariamente você não me conhece. Você assiste meu vídeo, mas você não me conhece em si como pessoa. Tão pouco eu, porque de algum jeito você ainda observa a minha imagem, você me observa falando, você ouve o tom da minha voz, você pode sentir verdade ou mentira na forma como eu falo, isso vai depender da forma como você interpreta, ainda que eu tente levar a verdade e de algum jeito carrego dentro do meu coração para você. Mas esse tipo de relação, onde você pode consumir esse vídeo agora, e qualquer pessoa que tenha disponibilidade de eletricidade e internet em sua casa, nesse momento, em qualquer parte desse mundo, ela tem acesso a isso aqui. Isso já aconteceu na história? Não. Então houve um desenvolvimento tecnológico para que a gente, de algum jeito, ou seja, houve um aprimoramento de determinadas técnicas em que a gente não entende necessariamente. Você não entende como se faz no celular. Você não entende como que você, por exemplo, carrega um vídeo, talvez, na internet. Ou como você constrói um site. São tantas coisas. Você não vai entender tudo isso em conjunto. Mas você usa.
Então, essas técnicas em si combinadas fazem com que a gente, de algum jeito, a gente possa usufruir, porque alguém nos vende e a gente acaba comprando. Isso que a gente vive agora, esse consumo dessa técnica, tal como a gente tem hoje através da comunicação, né? Essa técnica de comunicação que é o que a gente acaba utilizando, já aconteceu na história do homem? Não. Então realmente houve um desenvolvimento tecnológico sobre esse aspecto que a gente está usando, que no caso seria comunicação, e tantas outras ferramentas que assim existem. Mas aquele indivíduo que hoje consome isso, necessariamente ele está vivendo o momento mais humano dele, diante de toda a história? Esse é um questionamento. Minha percepção é que talvez não. Por incrível que pareça. Vão existir sim indivíduos que eles vão estar vivendo em essência esse momento, esse desenvolvimento tecnológico junto com o desenvolvimento humano deles, é individual, ou seja, eles conseguem observar no passado como eram os seus anteriores, né, os seus antepassados, e dão valor ao que eles vivem hoje para fazer com que a sua família viva uma situação totalmente diferente do que aconteceu no passado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o meu pai, em determinada época, nunca me falou eu te amo. Principalmente quando eu era criança, adolescente, nunca ouvi isso durante toda a minha existência. Né? Ouço ultimamente quando eu falo pai, eu te amo. Eu também não fui criado desse jeito, mas isso não quer dizer que não aconteça na minha família. Então, o que os meus filhos ouvem, eu te amo, não tá no gibi. Eu te amo toda hora, eu te amo toda hora. Eu amo, eu te 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 amo. Ou seja, o que houve uma escassez na minha criação, eu não levo para frente na minha família. Quer dizer que eles receberam isso de seus antepassados e eles bloquearam? Possivelmente não. Quando eu vou conversar com outras pessoas que são da minha geração em geral, por exemplo, sou dos anos 80, então em geral seus pais também não diziam, eu te amo, ou tinham essa afinidade com os filhos, uma afinidade próxima de amizade de algum jeito. Ainda se colocando como pais, né? Porque existe uma diferença entre pai e amigos, né? Mas o pai e a mãe, os pais em si, eles também podem ser amigos, mas além de amigos são pais. Quando você observa que no passado existe uma certa frieza deles para conosco, e nós, de algum jeito, se você tem essa preocupação, você está, de algum jeito, bloqueando isso, essa frieza, de algum jeito, ou essa impossibilidade que veio por parte deles e que possivelmente veio de seus antepassados e assim vai indo, de algum jeito você também está se desenvolvendo como humano, mas quer dizer que isso é um nível coletivo? Ou é um nível individual, um nível de pequenas pessoas, uma pequena parcela dessas pessoas? Porque quando você começa a observar o seu entorno, e ao teu entorno você observa coisas que no passado eram mais comuns e hoje não são, que é a ideia do bom senso, ou seja, quando um ser humano de algum jeito não tenta trapacear o outro, em quase todas as escalas, ou em grande parte delas, ainda que eles não falassem eu te amo em suas famílias, eles sabiam se comportar melhor com os outros que eles tinham relação. Então, por exemplo, hoje, quando você vai consumir alguma coisa, você vai numa padaria, que sabe? Naquela padaria, todos os lugares que você tem, eu estou dando um exemplo de uma padaria, mas poderia ser qualquer outro tipo de comércio. Como está sendo o recebimento daquela pessoa que lhe atende? É um atendimento bom? Ela lhe trata com cordialidade, com humanidade? Ainda que breves sejam suas palavras, ela tem uma preocupação para você como cliente, na realidade mais que o cliente, você como ser humano? Eu não vejo isso com tanta frequência quanto eu via no passado, e eu sei que bem antes disso era talvez muito maior. Ou seja, talvez os nossos antepassados não falassem amor com frequência, mas agiam com mais amor em relação aos outros homens. E é lógico, entenda, quando eu estou falando aqui sobre essa percepção do homem, do indivíduo, e tentando transportar a um nível coletivo, existem suas regionalidades, especificidades. É uma generalização até um pouco burra, é difícil de fazer essa análise. Mas quando eu observo o bom senso de hoje, comparado ao bom senso desses últimos anos, o qual eu vivo, o qual eu tenho experiência diante a minha existência, eu observo que o bom senso dos indivíduos tem reduzido.
em função de quê? Em função de menos amor pelo próximo, e esse menos amor tem a ver, lembra que o amor, de algum jeito, é um trabalho que você desenvolve em um caminho que seja sentido a Deus, mas se você vive num momento em que muitas pessoas, de algum jeito, não têm a sua origem mapeada, não acreditam em uma determinada origem a nível transcendental, ou seja, elas muitas vezes vivem muito mais o aspecto materialista, a quem é que elas, de algum jeito, têm como criador ou responsável pelas suas origens. E se aquela pessoa não pensa na sua origem, independente do nível de compreensão espiritual transcendental daquele indivíduo, se essa pessoa ela não tem ninguém que ele fez, ou seja, ninguém que seja superior a ela per si se basta. E se ela per si se basta, se somente ela se basta, o outro não vale de nada, ou se vale, vale menos que ela. Por isso que o bom senso não é aplicado. E por isso que, de algum jeito, eu faço uma certa observação de como nós estamos vivendo nesse mundo tão doido, nesse mundo tão maluco, e que aparentemente cada vez piora. Por quê? Quando você observa que o número de materialistas, pessoas que não fazem uma observação desse mundo invisível, e eu não estou falando e não estou tentando explicar como é essa observação, porque vai depender do seu modelo existencial, ou seja, como é que você modela a sua existência, seja a sua origem, seu presente, o seu passado, seu presente, seu futuro. Mas se você desconsidera qualquer um desses aspectos e você só pensa exclusivamente no presente, você vive uma grande ilusão e você acaba fazendo parte dessas pessoas que de algum jeito se comportam de forma doida e que talvez, se você ainda sendo materialista e ainda tendo o que eu poderia de algum jeito dizer um bom senso, será que você não repara que a maioria dessas pessoas que de algum jeito tem esse tipo de comportamento, elas não têm uma explicação de si? E de algum jeito, então, negam-se como indivíduos? Porque a única forma de você se explicar como um indivíduo por total é se você fizer, no mínimo, uma busca pela verdade, tentando fazer um mapeamento de tudo que está ao seu entorno, seja a nível visível e invisível, tentando buscar explicações de acordo com o que nos foram mostradas ao longo do tempo, e inclusive de acordo com suas próprias experiências. A gente está vivendo num mundo um pouco meio doido. Eu não sei como que vai ser daqui para frente. Eu sei como é agora. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que para a gente entender isso que acontece, de algum jeito, a gente tem que se entender. Sai de uma inércia. E, a partir do momento que você consegue achar uma resposta que, de fato, combine mais com essas perguntas que você faça, eu acho que você se consegue se entender mais como um indivíduo e talvez encontrar aquele que lhe fez, o Criador. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário. Caminhe comigo nesse canal. Te encontro no próximo vídeo.